Olá a todos, feliz Shabat, né? O terceiro Shabat desse mês. Boa noite a todos que me assistem e me acompanham no canal Natizarim do Norte, né? Hoje iniciaremos um estudo a respeito sobre o calendário do Criador numa resolução melhor, né? Numa qualidade melhor aqui, PowerPoint, e que o Criador possa nos abençoar, né? Com um entendimento ainda melhor, maior a respeito do calendário e a respeito das festas dele. Então, hoje nós vamos falar sobre o calendário de Yahweh, né? Um calendário que foi alterado, foi substituído por calendários pagãos, porque eu não me refiro somente ao calendário do Ocidente, mas o Oriente, na Ásia, que usam outros calendários que não é o calendário do Altíssimo, né? Esse estudo será de melhor compreensão para aqueles que já têm o entendimento, já sabem que o calendário, que as festas do Criador são marcadas pela Lua, né? Que é um calendário lunisolar. A grande questão aqui é: o verdadeiro calendário do Criador começa com qual fase de Lua? O Rosh Chodesh, o primeiro dia do mês, qual a verdadeira lua, né? Qual a verdadeira lua nova que Yahweh criou? É a lua escura dos romanos, é, do calendário moderno dos romanos? É a lua crescente visível, que tem essa estrelinha aí? Ou a lua nova, a lua cheia? Acredito que é até uma surpresa para muitos ouvir falar a respeito da lua nova ser a lua cheia, porque isso é um conhecimento de pouquíssimas pessoas, mas tem muitas pessoas que guardam a lua nova sendo a lua com a lua cheia no Brasil, a mundo afora, e no Brasil raríssimas pessoas, certo? Então nós vamos entender e deixar que as escrituras falem por si mesmas, né, por si mesmas, e nos mostre qual é a fase de lua que é a verdadeira lua nova, o primeiro dia do mês. É a lua na fase escura? Não há relatos escriturísticos históricos para embasar a lua escura como a verdadeira lua, a verdadeira lua nova. Não há. Você pode estudar a palavra do Criador, a Bíblia, a escritura de capa a capa, não existe nenhum texto dizendo é na fase escura, não existe. É a lua na fase crescente visível? Não há evidências bíblicas, mas há evidências históricas. Se você pegar a Bíblia, não vai haver um texto sequer dizendo não, ela começa, a lua nova ela começa no crescente visível, quando ela começa a crescer. Não existe nenhuma evidência bíblica para isso. Nenhum texto, não existe. Mas há na história. A história mostra que o povo guardava através da lua crescente visível, né? Tem toda a história mostrando isso, certo? Só que a mesma história nos mostra uma carga de evidências, né, no paganismo que se seguirão logo abaixo. Você pode ver aqui essa mesma lua crescente visível no esoterismo, certo? Ou seja, no paganismo. O marca-passo, que é da maçonaria, aqui há o triângulo com o olho que tudo vê, todos eles com crescente visível, com a estrelinha. A deusa Vênus, Samíramis.
ou Samiramis, né, que é a mesma pessoa, né, que é a deusa do crescente visível. E lembrando uma coisa aqui, deixar bem claro para todos, eu não sou adorador da lua, e nem você deve adorar a lua, nem o sol, nem objeto nenhum, e sim o Todo-Poderoso, que é criador de todas essas coisas, certo? A lua, ela é apenas um relógio que marca as festas do Criador e que é necessário para que o povo se encontre no tempo, né? Para que ele consiga guardar as festas determinadas pelo Criador. Nas nações sumérias, antigas nação suméria e babilônica, nações pagãs, nós vimos aqui relatos, né, provas históricas arqueológicas da lua crescente visível, né? Bafomé é essa figura tão emblemática do ocultismo, da maçonaria, também conhecida como Yaldabaoth, certo? E nós vamos mostrar aqui, fazer uma comparação com Maria em cima da lua. Que lua é essa? Lembrando que em Apocalipse fala de uma mulher vestida do sol com uma lua debaixo dos pés. E essa mulher, ela em Apocalipse, ela simboliza a igreja pura do Criador, né? Que tem um calendário lunisolar. Só que Satanás, ele não cria, ele copia as coisas do Altíssimo, ele perverte as coisas do Altíssimo. E nós vamos ver agora essa mulher, que igreja é essa que está em cima da lua? E que fase de lua é essa? Nós vemos aqui Bafomé, né, em cima da lua crescente visível, né? E Maria com o menino Jesus em cima da lua crescente visível. Gente, só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. E vamos ver aqui imagem de Jesus do tempo bizantino, que na realidade é Bafomé, o bode Azazel disfarçado. Perceba a semelhança. Veja bem, essa imagem de Jesus do tempo bizantino, ele em cima do globo, veja bem, observe bem, com o mesmo dedo, o mesmo sinal de dedo para cima e para baixo, igual Bafomé, da mesma forma. Eu não sei, gente, não enxerga quem não quer, apesar que Satanás cegou o entendimento das pessoas desses últimos dias desse século. Mas aí também já é escancarado demais. Está escancarado demais. Olha lá o crescente visível atrás da figura lá de Jesus Cristo, né? Então, continuando, vamos pular essa etapa, porque se você der um clique aí no seu celular, no Google, der um Google, né, que as pessoas falam, você vai encontrar uma carga de evidências absurdas da lua crescente visível no paganismo. A luz não se mistura com as trevas, né? As trevas odeiam as coisas da luz. Ele não exalta a palavra do Criador, as verdades do Criador, né? Ele anda jogando por terra. Então, já vimos aí que a lua crescente visível, ela faz parte do paganismo, né? A sua história, ela já mostra que ela faz parte do paganismo. Mas tem relatos históricos que o povo do Criador já guardou através da lua crescente visível. Tudo bem, mas o povo do Criador também queimou seus filhos a Moloque, adorou Baal, o deus das moscas, fez coisas terríveis que o próprio Criador não escondeu e deixou isso evidente na história, nos relatos bíblicos,
certo? E que o próprio Criador fala que eles fizeram coisas piores do que as nações vizinhas e que e do povo ao qual ele expulsou de diante deles. Eis a grande questão. O Criador ordenou? Tem textos falando isso, comprovando isso? O Criador, né, determinou, aprovou? Tem mandamento? Certo? Não tem. Para que Yahweh, o Criador, criou a lua? Qual a função da lua? Né? Qual a função da lua? Será que ela deixou de exercer, né, as funções pela qual ela foi criada, pela qual o Criador ordenou que ela servisse? Gênesis 1,14. O Criador disse: façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam de sinal para marcar as festas, os dias e os anos. Lembrando que a lua, ela tem muitas funções. Ela servia também para o povo de antigamente. Talvez algumas pessoas ainda se utilizem dessas funções aí, que as fases, dependendo das fases, se cortava cabelo, se colhia, né? Se plantava, porque tinha fases até de lua que era para colher e tinha fases que não poderia colher, certo? Então, se hoje tem muitas pessoas ainda que se servem da lua para essas coisas, e a do calendário? E para marcar as festas do Criador, ela deixou de servir, ela não serve mais, ela está obsoleta, né? Vamos ver mais textos, o que, que a palavra do Criador fala. É a lua que determina os dias de festa. Sua luz diminui a partir da lua cheia. Eclesiastes 43, verso 7. É a lua que determina os dias de festa, que marca os dias das festas do Criador. O texto é claro, esclarecedor. Toquem a trombeta pelo novo mês, na lua cheia. Qual é o novo mês? Qual é o primeiro dia do mês? Segundo as Escrituras está falando e apontando aqui claramente, na lua cheia, dia de nossa festa. Salmos 81, verso 4. A Bíblia Católica, essa Bíblia Vozes, referente aqui ao capítulo 43, verso 7, ela admite, era lunar o calendário dos judeus. As fases da lua serviam para a divisão do ano e para as festas. E ela ainda incrivelmente ainda dá o texto bíblico aí, Números 28, 16 e Números 29, verso 12. Porque, de fato, está na lei do Criador, está lá. Para quem não sabe qual é a lei do Criador, qual é a Torá, é os 5 primeiros livros da Bíblia. Entendeu? Então tá lá, ela admitindo. Eu não vou colocar aqui os textos de profecia que apontam, que mostram que o calendário do Criador seria alterado, seria mudado, que o povo do Criador seria perseguido por conta do calendário, das festas, das leis do Criador, porque isso já foi mostrado lá no estudo das festas esquecidas. Lá eu falo de maneira bem clara, mostrando textos históricos, textos de profecias, mostrando quem foi, quando foi e por que foi que eles alteraram, porque eles fizeram isso, certo? Continuando. O Rosh Chodesh, lua nova, primeiro dia do mês, era o âncora do tempo, tanto para o homem agricultor como para o homem adorador. Como procederia o homem do campo para determinar o tempo ideal de semear seu sustento? Da mesma forma, seu calendário, sem um calendário claro, as festas que Yahweh exigia
que fossem celebradas ao tempo apontado, está lá em Êxodo 23, 15, 34, 18, eram impossíveis de se situar e de cumprir. Como celebrar, por exemplo, a Páscoa, segundo o requisito divino, em que no primeiro mês, aos 14 dias do mês, na viração do dia, comereis o cordeiro pascual, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Êxodo 12, verso 18. Se não fosse possível determinar o primeiro dia do mês, desse mês, como é que eu encontraria o 14º dia do mês, o 21º dia do mês? É impossível, não tem como. O estratagema usado pelos opressores de Israel no tempo que antecedeu a revolta dos Macabeus foi exatamente esse. Então, quem já estudou o livro de Macabeus, quem já leu aquele historiador Flávio Joséfo, né, você pode estudar aí 1 Macabeus, 2 Macabeus, fala sobre a história de Macabeus, que o rei Antíoco IV, né, invadiu Israel, escravizou a nação israelita, né, colocou uma estátua enorme de Júpiter, que é o mesmo Zeus, que é o mesmo Deus, e que obrigava as pessoas a se inclinar e adorar ela e comer carne de porco. E quem não fizesse isso era morto das piores maneiras, das piores torturas que possa imaginar, que eu não vou entrar aqui no mérito aqui. Então muitas pessoas foram mortas e outras se acovardaram e aderiram à cultura e aos deuses pagãos da Grécia, certo? Então, vamos lá, continuando, proibiam esta, ou seja, a festa do Criador, a, a festa de Lua Nova, fazendo com que as outras festas não fossem possíveis de celebrar, porque ficavam indeterminadas no tempo. Como é que eu vou encontrar o 8º dia? O 15º? Como é que eu vou encontrar? Sem o primeiro dia? Não tem como. Era, pois, uma informação vital a que suas vidas estavam ligadas inexoravelmente pela obediência a Yahweh. Essa cabeça de mês era também um marcador para encontrar o Shabat. Por isso o Shabat está perdido dentro do calendário gregoriano. Como identificar o Rosh Chodesh, ou seja, lua nova, primeiro dia do mês, o Shabat mensal? É a lua que determina os dias de festa. Sua luz diminui a partir da lua cheia. O próprio texto está mostrando, está revelando. É a lua que determina os dias de festa. Qual a fase? Sua luz diminui a partir da lua cheia. Eclesiastes 43, 17. Toque a trombeta pelo novo mês. Qual é o novo mês? Segundo as escrituras fala, na lua cheia, dia de nossa festa. Salmos 81, verso 4. Torna-se lua cheia exatamente no dia em que o sol o sol desce no ocidente. Quando já escuro, ela nasce e brilha durante toda a noite, até que o sol se levante de frente para ela, e ela é vista de frente para o sol. Então, essa é a característica da lua cheia. Livro de Enoque, capítulo 78, as fases da lua, página 74, parágrafo 6, versão etíope. Essa é a característica da lua cheia. Ela nasce exatamente quando o sol se põe, e ela só se põe depois que o sol nasce, e ela está ainda no firmamento, olhando de frente para o sol. Aqui, nós temos, deixa eu até beber uma água aqui, nós temos aqui uma ilustração do tabernáculo do Criador, do santuário. Nós temos essa primeira portinha dourada, que é conhecida como Pórtico de Salomão.
que na realidade é o pórtico dos reis, porque somente os reis era permitido passar por essa porta, e eles iam para aquela segunda porta, e quando eles saíam, eles tinham que voltar pela mesma porta, e essa primeira porta onde eles passavam tinha que ser fechada. Só que aquela segunda lá, que é conhecida como Porta Leste, ou Porta Áurea, ou Porta o Leste, olha para o Oriente. O Leste é o mesmo Oriente, certo? Ou Porta Formosa, ela tinha que ficar aberta até o pôr do sol. Então hoje nós vamos ver uma profecia maravilhosa de Ezequiel 46, que fala a respeito justamente desta porta e do primeiro dia do mês. Por exemplo, assim diz o Criador, o portão, essa porta, o portão do átrio interno, ou seja, não é o pórtico de Salomão, é a porta formosa, é a porta leste, que olha em direção ao leste, ficará fechado pelos 6 dias de trabalho, mas no Shabat ele será aberto e no dia de lua nova ele será aberto. Aquele portão, ele só pode ser aberto no dia de lua nova, no dia de Shabat. Assim está ordenado pelo Criador, o Todo-Poderoso. E no dia de lua nova, ele será aberto. E o príncipe entrará pelo caminho do alpendre daquele portão por fora e ficará de pé junto ao pilar do portão. E os sacerdotes prepararão as suas ofertas queimadas e suas ofertas de paz. E ele adorará na soleira do portão. E então ele irá adiante, mas o portão não será fechado até a noite. Ou seja, até terminar o dia, o Shabat semanal ou o Shabat mensal, que é o dia de festa de lua nova. Esse portão, aquele segundo portão ali dourado, né? O portão, a Porta Formosa, ou Porta Leste, ou Portão Leste, não poderia ser fechado. E ele só poderia ser aberto nessas circunstâncias, né? Ela torna-se precisamente completa, ou seja, lua cheia, no dia em que o sol desce no oeste, enquanto a lua sobe à noite no leste. Qual é a lua que sobe do leste? Qual é a lua que é o farol? Que diz, ei, chegou o primeiro dia do mês. Cessem os trabalhos. É tempo de adoração, é dia de adoração. Qual é a lua que sobe do leste, avisando que aquele portão lá, o portão formoso, a porta formosa, o portão leste deveria ser aberto. Qual é a lua? É a lua cheia. A lua então brilha toda a noite até que o sol se levante diante dela. Quando a lua desaparece diante do sol, viu? Livro de Enoque, capítulo 77, página 56. Então, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo e o relato de toda a ordenança das estrelas do céu. Está terminado. Ele mostrou-me todo o decreto com respeito a elas, o que toma lugar em todos os tempos, em todas as estações, sob cada influência, em todos os anos, na chegada, sob a regra de durante cada mês e cada semana. Ele mostrou-me também o decréscimo da lua, que é efetuado no sexto portão, pois naquele sexto portão sua luz é consumida. Isso é o começo do mês. E seu decréscimo é efetuado no sexto portão, em seu período. Livro de Enoque, capítulo 78, página 57. Tradução livre para a língua portuguesa por Elson C. Ferreira, Curitiba, Brasil, 2003. Lembrando uma coisa, isso é o começo do mês. Quando é o começo do mês? Segundo a palavra, segundo os escritos de Enoque, o profeta, está esclarecendo. No sexto portão,
quando ela está cheia, quando ela começa a decrescer. Ou seja, para ela decrescer, ela tem que alcançar 100%. Ela não existe 101, 102, 103%, não. Ela alcança o auge para ela começar a decrescer. Então, isso é o começo do mês. É o primeiro dia do mês, é o Rosh Chodesh, segundo as escrituras. Não há um único relato nas escrituras, na Bíblia inteira, falando o que é o crescente visível, falando que é a lua negra, é a lua escura. Não há. Mas, em contrapartida, em relação à lua cheia, há textos com evidências. E eu estou mostrando aqui uma profecia para que vocês entendam e compreendam que o calendário do Criador, né, é regido pela lua. E que, mais precisamente, a lua cheia, a lua nova, o primeiro dia do mês, o Rosh Chodesh, é a lua cheia, segundo as próprias escrituras, nos mostram com relatos escriturísticos evidentes. E assim, meu filho Matusalém, eu te mostrei tudo e a descrição dos corpos celestes chegou ao fim. Ele revelou-me todas as suas leis relativas a cada dia, a cada período de dominação, a cada ano com seu término, bem como a ordem pré-estabelecida para cada mês, para cada semana, e a partir disso, o minguar da lua, que ocorre no sexto portão, pois nesse portão a sua luz é cheia, começando em seguida o seu decréscimo. Livro de Enoque, capítulo 74, página 75, parágrafo 1, versão etíope. Mais um relato de Enoque mostrando claramente qual é o portão, que a luz da lua é consumida, entendeu? Qual é a fase, qual é o primeiro dia do mês. É claro, é muito evidente, certo? A lua cheia sobe à noite do leste, avisando que o primeiro dia do mês chegou, ou seja, a festa de lua nova, né? A festa de lua nova. O portão leste do santuário era aberto em confirmação da solene festa. O povo, o novo mês é anunciado pela lua cheia, ao ser avistado no leste. O farol que brilha durante toda a noite, como a lua, que não cessa de refletir sua iluminação, fiel testemunha nos céus. Salmos 89, 37. Então, qual era a lua, a fase de lua, que subia do leste, segundo as escrituras? Lua cheia. Era ela que, quando era avistada no leste, era, era ela que avisava que o trabalho teria que ser cessado. Se iniciava um Shabat mensal, primeiro dia do mês, que deveria se tocar o chofar, as trombetas, avisando que a solene festa do Criador chegou, que era dia de adoração, que era dia de repouso, de cessar. É a lua cheia segundo as escrituras. Teve um erro aqui na escritura que está mostrando o quarto portão, é sexto portão, viu? Peço desculpa, eu vou ler como sexto portão. Como identificar a lua cheia se 3 noites ela fica aparentemente iguais? A lua cheia nasce no sexto portão. Aqui foi um erro, tá? Aqui que eu acabei errando e infelizmente está aí, né? Ela nasce no sexto portão, conforme está lá no livro de Enoque. Após o pôr do sol, enquanto as outras nascem ainda dia claro. E quando o sol nasce, no dia seguinte, ela tem que estar de frente para o sol. Quando ela é cheia, atinge 100%. No dia seguinte,
ela começa a decrescer. Ou seja, a lua, quando ela nasce no Oriente, no leste, só que depois que o sol se põe. Essa é uma característica da lua cheia. A outra característica é que quando o sol nasce no Oriente, ela ainda está no firmamento, no céu, olhando de frente para ele. Só depois de 1 hora, 2 horas, é que ela vai se pôr. Diferente das outras, que quando o sol nasce, ela já se pôs antes do nascer do sol. Esse aqui, ele é o calendário de Yahweh, o calendário do Criador. Ele é regido pela lua. Como nós já vimos, com farturas de textos e evidências, que o primeiro dia do mês é a lua cheia, certo? Nós estamos vendo aí qual é o primeiro dia, né? Primeiro dia, lua cheia. Já estudamos, já vimos qual é a característica da lua cheia. Quais são os shabates do Criador? Sempre é dia 8, oitavo dia, 15º dia, 22º dia e 29º dia. E essa fase aí do oitavo dia, essa fase do oitavo dia aí, essa fase de lua que as pessoas guardam sempre pela metade da lua, aí o 22º dia que já é uma lua minguante, as pessoas também guardam pela fase da lua, sempre vai estar faltando ou passando. E raramente isso vai estar na metade. Porque o Criador criou a lua cheia para ser o primeiro dia do mês. Você não precisa mais estar observando fase de lua. Você já sabe que é no oitavo dia, que é no 15º dia, 22º dia e no 9º dia. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Mateus 5,17, verso 18 também. Isso quem está falando é o Mashiach, o nosso Salvador Yahushua. Ele está falando, eu não aboli a lei, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Tanto que os seus acusadores não tiveram nada do que o acusar. Contrataram falsas testemunhas para o incriminar. Se ele fosse um transgressor da lei, ele teria falado, porque ele falava francamente. Se ele fosse um transgressor da lei, essas pessoas teriam o acusado ele de maneira verdadeira, sem precisar contratar falsas testemunhas, certo? O Salvador, ele nunca, 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 né, desmereceu a lei do Criador, falou contra a lei do Criador. Pelo contrário, ele sempre enalteceu a lei do poderoso, a lei do Pai dele, do nosso Pai Yahweh. O justo age de acordo com as minhas leis e princípios e obedece fielmente os meus mandamentos. Assim, este ser humano justo e leal tem o direito de viver, oráculo de Yahweh, o Criador. Ezequiel 18:9. Salvador, na sua primeira vinda, ele veio salvar, ele veio buscar quem? Os perdidos. Ele veio buscar os perdidos, os pecadores. Só que agora é diferente. Ele não vem buscar pecadores ao arrependimento. Ele vem salvar e levar para junto de si os justos. Só que esses justos, ele tem características evidentes que a Bíblia assim esclarece, que é a guarda das leis do Criador. E ele também obedece fielmente os mandamentos do Criador. O nosso Salvador era chamado de justo. Por quê? Porque ele era um exímio guardador das leis do Criador. Ele não era um desobediente. Ele era obediente às leis do Criador. Tanto que ele disse, né, que nós deveríamos seguir o exemplo dele, ser os imitadores dele.
E nós não temos exemplo de desobediência, de rebelião contra as leis do Criador, contra os estatutos e as festas do Criador. Não há essa mancha, essa mácula no nosso Salvador. Chegamos ao fim. Gostaria de agradecer a todos que ficaram comigo até o final desse estudo e que nosso Salvador Yahushua possa abençoar a todos e a toda a sua família.